Selecionamos para essa semana a parábola do semeador. Antes de a gente comentar a parábola em si, seria interessante a gente tentar entender um pouco o conceito de parábola, né? As parábolas, elas fazem parte de um estilo dos orientais para poder explicar as coisas, né? Então, na época de Jesus, era muito comum os rabinos, os mestres, eles utilizarem das parábolas para poder trazer as suas mensagens espirituais. Então, elas são histórias curtas, normalmente tem um conteúdo poético bastante grande e quase sempre é possível fazer diversas interpretações em cima dessa mensagem que está sendo transmitida. Então, a parábola do semeador ela pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Tá? Basicamente, conta a história de um homem que ele era um agricultor e ele pegou uma bolsa cheia de sementes, colocou no seu lado, né, como que aquelas bolsas que a gente coloca assim na lateral, e ele saiu por aí para semear. E conforme ele foi jogando a semente foi caindo em diversos tipos de solos diferentes. E conforme esse tipo de solo, as sementes se comportaram de um modo pré-determinado. Então, ele praticamente narra aí 4 tipos de solos, né? Que seria a estrada, ou seja, quando a semente cai na estrada, cai no caminho. No caso das sementes que caem no solo cheio de pedras, e também na outra situação, onde as sementes vão cair em terreno cheio de espinhos e plantas espinhosas, e por fim, as sementes caindo em terreno bom, né, que até que ele chama de terra boa. Então, o que acontece aí? Conforme essas sementes vão entrando em contato com essa terra, elas vão tendo um resultado diferente. E o que Jesus quis dizer com essa parábola? Ele quis mostrar os tipos de pessoas e como elas entram em contato, como elas se comportam quando elas entram em contato com os ensinamentos dele, né? Com as suas leis que ele estava ali passando, transmitindo. Então, a semente seria os seus ensinamentos, tá? Então seria a própria mensagem de Jesus, que hoje muitas pessoas chamam de evangelho, e a terra seria os tipos de pessoa, tá? Então vamos lá. Então esse ensinamento vai cair em contato, vai entrar em contato com o solo, que seria o caminho, a estrada. Então esse tipo de pessoa aqui descrita por Jesus seria aquela pessoa que tem o coração duro e que ela é incapaz de ter qualquer tipo de sintonia ou de afinidade com os ensinamentos de Jesus, de amor, de tolerância, de compreensão. Então seriam as pessoas que são impermeáveis ao ensinamento de Jesus. Elas ouvem e acham tudo aquilo uma grande besteira, uma coisa que não faz o menor sentido, e ela fica totalmente impermeável a tudo. Então esse seria o solo que seria equivalente ao caminho, né? Que ele diz que vem os pássaros e comem essa semente, e os homens vão e pisam nessa semente. Quer dizer, seria aquele tipo de situação onde os ensinamentos de Jesus ficam totalmente sem sentido para elas. Tá? Aí você tem as pedras, o solo cheio de pedras, que seria aquela pessoa que até ouve aquilo que Jesus tem a dizer, acha bonito, até tenta praticar, até começa alguma coisa nesse sentido, mas aí, segundo a parábola, vem o sol e queima essas sementes e elas não conseguem dar resultado. Tá? Então, esse tipo de pessoa seria aquele tipo de pessoa, então, que acha até bonito, até é interessante, mas ela não consegue colocar aquilo em prática na sua vida. Tá? Então, ela seria num estágio um pouco mais favorável do que no primeiro caso explicado por Jesus. O terceiro exemplo seria o solo espinhoso, ou seja, a semente cai, ela nasce, ela cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos. Né? Essa coisa de ser sufocada pelos espinhos seria quando uma pessoa deixa os ensinamentos de Jesus serem corrompidos ou serem destruídos ou limitados pelos seus próprios defeitos, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pelo seu personalismo, por tudo aquilo que é muito comum em todos nós. Né? Então esse seria o solo espinhoso. Eu acredito que a maior parte das pessoas elas se enquadram nesse tipo de classificação dada por Jesus, ou seja, a pessoa que até consegue pôr em prática parte dos ensinamentos dele, mas que se deixa
se sufocar pelos seus próprios defeitos, pelos seus próprios anseios e assim segue, né? Vamos dizer assim, não dando grandes frutos e grandes produções em cima daquilo que Jesus falou. E por fim, a terra boa, aquela pessoa que ouve aquilo, acha bom, acha interessante, coloca em prática, ela é uma seguidora mesmo e vamos dizer assim, interioriza bastante aqueles ensinamentos de Jesus e consegue gerar bons frutos multiplicando, né, como está escrito na passagem. Eu acredito que nós, de um modo geral, que temos um certo interesse pelos ensinamentos de Jesus, nos enquadramos normalmente no terceiro tipo de solo, que é o solo espinhoso, e a gente sonha em um dia ser a terra boa, a gente pelo menos pretende que isso algum dia aconteça. Então é basicamente essa a parábola de Jesus, e ele com isso ele quer dizer que nem sempre as pessoas estão aptas a receberem aquilo que ele tem a dizer, e de certa maneira ele naturaliza tudo isso, porque nem sempre é possível a gente fazer com que aquilo que está sendo ensinado seja de fato alcançado por todos, né? Então eu acho muito interessante essa parábola, mesmo porque a Fraternidade Espírita Sementes de Luz, o nome dela é dada levando em conta justamente essa história que Jesus contou, né? E eu acho que é um bom momento de estar refletindo qual é o tipo de solo que nós pertencemos, né? E se a gente está fazendo algo para melhorar e sermos algo ainda melhor do que nós somos. Bom, então essa é a mensagem que a gente tem para dizer nessa semana. Então fiquem todos bem, grande abraço.